Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à aula de Direito Penal parte geral e agora nós chegamos na reta final. A aula passada eu estava tratando com vocês das elementares do tipo e eu vou voltar a tratar aqui do artigo 30 apenas para a gente poder encerrar essa temática, falar do 31 e fechar o nosso módulo aí de Direito Penal parte geral 1 com a análise da parte principiológica do artigo 1º até o artigo 31, perfeito? Então só lembrando o nosso conteúdo da aula anterior, de que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, lembrando que as circunstâncias elas são objetivas, tempo, lugar, modo, meio de execução, condição da vítima, né? E as condições de caráter pessoal, elas são ligadas às circunstâncias subjetivas, é a relação de parentesco, qualidade, estado, motivação do crime e assim por diante. E eu falei para vocês ainda, né, que todas as circunstâncias, condições pessoais, filiação, primariedade ou reincidência, motivação do crime, não se comunicam, salvo quando elas são elementares do tipo. E eu expliquei para vocês na última aula que elementares do tipo é aquele trecho da lei, do artigo, que se você tirar, ou deixa de ser crime, ou, certo, muda a tipificação. Deu o exemplo do infanticídio, estado puerperal, deu o exemplo do peculato, funcionário público. E não posso dar mais exemplo aqui, né? Tem na verdade o crime, por exemplo, de tráfico de drogas lá, né? Comprar ou vender droga em desacordo com determinação legal. Significa que se eu tiver autorização legal eu não tenho crime. Então, em desacordo com determinação legal é o elementar do tipo. Fazer transporte de substância tóxica ou inflamável sem autorização da autoridade competente. Se eu tiver autorização da autoridade competente, eu não tenho crime. Então assim, as elementares elas se comunicam. Por exemplo, você é funcionário público, me convidou para ir na repartição pública que você exerce a função, para que lá nós pudéssemos pegar um dinheiro que estava no cofre. Eu fui, você foi, você me levou. Nós só tivemos acesso ao dinheiro do cofre porque você é funcionário público e você tinha acesso àquela repartição pública. Eu, que não sou funcionário público, serei processado como se funcionário público fosse. Porque a condição e as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime. Ela é uma elementar do crime ser funcionário público. O pai que ajuda a mãe a matar o próprio filho durante ou logo após o parto, porque a mulher está no estado puerperal, segundo Nelson Hungria, que é um dos defensores dessa tese, o estado puerperal da mãe passa para o pai. Não que o pai tenha, homem não tem estado puerperal, mas o estado puerperal é uma elementar do tipo. Se ela é uma elementar do tipo, ela se comunica. Fechou? Essa seria a análise que eu queria voltar a fazer do artigo 30 aqui, para encerrar só o nosso conteúdo da aula anterior, tá? Passamos adiante para o nosso último artigo do módulo, que é o artigo 31. E o artigo 31 é bem simples de se avaliar. Ele só diz assim: o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. O artigo 31 ele tem uma íntima ligação lá com o iter criminis. Lembra? Cogitação, preparação, execução, consumação e aí o exaurimento casadinho ali. Cogitar e preparar. O que está escrito aqui, em outras palavras? Que ajustar. A ideia é a seguinte, vamos fazer uma explicação doutrinária. A participação está condicionada a dois requisitos fundamentais. Uma eficácia causal e consciência de participar da ação comum. Em regra, o crime não será punido se não foi ao menos tentado. Ou seja, tem que se ter uma elaboração mental, uma preparação do crime, que são impuníveis para dar início à execução. E aí eu trouxe aqui uns conceitinhos só daqui dos verbos que eles põem no artigo. Ajuste, ajustar, é o acordo feito para praticar o crime. Eu ainda estou lá na fase da cogitação e da preparação. Determinação é a provocação para que surja na outra pessoa a vontade de praticar o crime. Seria o instigar ou induzir, Determinar teria a significação de induzir.
Instigar é estimular uma ideia criminosa que você já tem. Pô, você quer praticar? Faz mesmo, cara. Você queria praticar? Vamos fazer. Auxiliar é prestar o auxílio, material. Então para pensar comigo. Vou voltar à redação do artigo 31 porque ela é simples. A parte de pensamento e a parte de preparação para o crime são impuníveis, certo? Se o crime não chega ao menos ser tentado, óbvio, salvo disposição expressa em lei. Ou seja, ajustar, determinar ou induzir, instigar e prestar um auxílio, que está tudo na fase da preparação e da cogitação, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, primeira fase do iter criminis, se o crime não chega ao menos ser tentado. Vou dar o exemplo prático para vocês. O artigo 122 do Código Penal diz: induzir, instigar ou prestar auxílio ao suicídio. Se eu induzir você, se eu instigar você, se eu prestar auxílio material a você para a prática do suicídio, eu já cometi o delito. Mas como, professor, você acabou de dizer que induzir, instigar e prestar auxílio está na fase da cogitação e da preparação, logo são impuníveis, vírgula, salvo disposição expressa em contrário. O Código Penal trouxe essa disposição dizendo justamente isso. Aquele que induzir, instigar ou prestar auxílio ao suicídio comete o crime do artigo 122 do Código Penal. Então, fora dessas hipóteses, induzir faz o crime mesmo. Né? Instigar, né? Aliás, induzir é criar na tua mente a ideia, né? Por que você não faz um crime? Instigar é você querer fazer o crime, você faz mesmo. Prestar auxílio fica na fase da cogitação e da preparação. Regra geral, ajuste, determinação, instigação, auxílio, ficam na fase da cogitação e da preparação. Atos impuníveis. Salvo se você der início à execução e por circunstâncias alheias à sua vontade ocorrer a tentativa. Ou der início à execução e por vontade própria você desistir voluntariamente. Ou der início à execução, certo? E por um arrependimento torná-lo eficaz, prestando todo o auxílio, não deixando consumar-se. Fora dessas hipóteses, eu permaneço na tentativa. Certo? Eu permaneço aqui, se eu conseguir, na verdade, invadir ali, fora dessas hipóteses, eu permaneço no impunível. Desculpe, no impunível. A tentativa é se eu dei início à execução. Caso contrário, eu permaneço no impunível, porque é justamente o impunível, preparar-se, cogitar-se, preparar-se, que é o artigo 31 que está tratando. Tá bom, pessoal? Assim, da análise do artigo 1º ao 31, então, nós encerramos esse módulo, tá, de Direito Penal parte geral, em toda a abordagem aí do concurso de pessoas agora, circunstâncias incomunicáveis e essa disposição final, dos atos de impunibilidade aqui, em si. E nós fechamos esse módulo número 1, tá? No próximo módulo vocês vão ter, vai do artigo 32 ao 120, é um módulo bem interessante, fala da teoria da pena, certo? Vai falar das penas, vai falar da dosimetria da pena, certo? E assim por diante. Então espero que vocês tenham gostado, certo? Fique à disposição de vocês, qualquer dúvida, tá? Bons estudos e até os nossos próximos encontros aí com mais direito penal e processo penal. Valeu!